poder falar um pouquinho, né, dessa experiência, dessa trajetória toda da arquivologia. Você está se referindo ao Brasil, quando você fala década de 70 e 80, né? Porque realmente a arquivologia no Brasil, na década de 70, é que começa a tomar impulso como uma área científica, como um ramo do saber, do conhecimento, mas não é tardiamente como muitas pessoas pensam, porque embora arquivos já existam desde da antiguidade mais remota, desde que o homem se organiza em sociedade, começa a aparecer os registros, né? Principalmente relativos aos direitos e aos deveres das pessoas para com os governados, e mais tarde, já em épocas mais democráticas, dos governados para com dos governantes para com os governados. Mas enquanto uma profissão, uma ciência, digamos assim, que eu prefiro, não gosto de chamar de ciência, prefiro chamar de disciplina, é nos anos 50 também que no mundo isso se concretiza, se organiza. Então, o fato do Brasil levar esse movimento da arquivologia à frente nos anos 70 não é um grande atraso em relação ao mundo, quer dizer, porque ao mundo, quando eu estou falando do mundo ocidental, né, que do qual nós somos a herança cultural. A Europa se reorganiza toda depois da Segunda Guerra e o Conselho Internacional de Arquivos aparece em 1948, o primeiro congresso de arquivologia 51. Então, toda essa organização da Europa Ocidental e da América, das antigas colônias europeias, então tudo isso se dá, a arquivologia começa a se desenvolver como a gente a vê hoje, nesses anos 50. E no Brasil, no Rio de Janeiro, na década de 70, que aquele movimento, né, liderado pelo professor José Esposel, vai fazer a gente pensar, quer dizer, mas já existiam arquivos, os arquivos históricos, os arquivos públicos, já existia arquivos de empresa muito bem organizados, já existia arquivos estaduais em funcionamento, mas não havia esse espírito, né, de união profissional e de ciência, de uma disciplina, porque uma disciplina, um ramo do conhecimento humano, para ele realmente se sedimentar, ele tem que ter uma profissão definida, tem que ter cursos universitários próprios daquela área, porque quando ela começa, ela empresta conhecimentos das áreas afins, né, até que vai formando o seu próprio corpo teórico, metodológico e, consequentemente, a praxis, mas ela precisa de um momento que alguém comece, ou um grupo, comece a pensar nisso e organizar. Foi o que aconteceu com a fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros no Rio de Janeiro, em 1971, 1972, a realização do primeiro Congresso Brasileiro de Arquivos. Então, foi aí que a gente começou a pensar como profissão, e os arquivistas se reuniram pela primeira vez nesse congresso, mostrar a cara um para o outro, e aí a gente via que já existia bons arquivos. Nesse primeiro congresso é interessante, quase não há nada metodológico, nem teórico, quase todo mundo foi lá para apresentar o seu arquivo, né? Eu mesma fui apresentar o arquivo do IEB, da USP. Então, aí a gente viu que havia empresas que trabalhavam já com gestão de documentos correntes, né? Eu lembro, foi notável a apresentação da arquivista da empresa, as empresas estatais principalmente, a empresa Furnas, que era de questões hidrelétricas lá do Rio de Janeiro. Mas o próprio líder desse movimento, o professor José Pedro Esposel, ele era arquivista do Banco Central. Então, ao contrário de muitas pessoas pensam que esses primeiros congressos só tinham pessoal do arquivo histórico, tinha muita gente já
e trabalhando muito bem arquivo corrente. Então, o destaque também da professora Marilena Paz, da Fundação Getúlio Vargas, que tinha um sistema interno de arquivo interessante. Mas, naturalmente, essas pessoas que organizavam esses arquivos, essa gestão de documentos já nessa época, eram modelos já trazidos do exterior, né, que iam se desenvolvendo aqui. Então, as empresas multinacionais traziam. E, então, aqui no Brasil, em 70 em diante, depois isso vai florescer muito em 80, mas é na década de 70 que aparecem os cursos universitários, de 2 em 2 anos realizam os congressos, e o projeto da lei de arquivos aparece na década de 80, que embora a lei nossa de arquivos só saia em 91, mas e essa coisa da regulamentação da profissão, né, porque a regulamentação foi uma consequência da criação dos cursos universitários, porque com o aparecimento dos cursos universitários, depois de 74, teria que haver uma diferenciação entre as pessoas formadas no arquivistas universitários e aqueles que tinham se formado na prática, né? Então foi feito aqueles atos normativos, foi feita aquela lei do provisionamento, quer dizer, as pessoas que que em 1978 já trabalhassem em arquivo há 10 anos, que podia ser com solução de continuidade, ou a pessoa que há 5 anos trabalhasse com arquivo. Então, preenchia um questionário e tal, entregava-se ao Ministério do Trabalho e era provisionado como arquivista com os mesmos direitos das pessoas formadas. Isso era aberto até 82. Depois de 82, quem não se provisionasse e quisesse ser arquivista, oficialmente considerado um profissional arquivista de nível superior, teria que fazer o curso. Então, desses arquivistas que têm os mesmos direitos que os formados, provisionados, já a maioria se aposentou, muitos já faleceram, porque eram pessoas que já estavam há anos, mas eu mesma ainda sou dessas antigas provisionadas, porque a minha formação foi toda, primeiro biblioteconomia, depois história, e só fiz especialização em arquivo no exterior. Mas, enfim, você estava perguntando a partir de 70, então você perguntou mais de 80 e 90, né? Porque aqui no estado de São Paulo, algumas pessoas que foram fazer o curso de especialização fora, especialmente o curso que eu fiz, que era o curso da OEA, que a gente ia com bolsa da Organização dos Estados Americanos para fazer o curso na Espanha. Então, algumas pessoas já tinham feito esse curso, vieram. Eu mesma fiz o curso 77, então em 77, por exemplo, 78 eu comecei a dar uma disciplina na ECA, na pós, aquele professor Lito, americano, que dava aula lá, que me chamou. Então foi a primeira vez que tinha uma disciplina de arquivo dentro da USP, né? Ao mesmo tempo, já tinha havido aquele movimento, estava havendo movimento aqui dentro do Arquivo do Estado, com o Dr. Francisco de Assis Barbosa, a direção do professor Sebastião Vita. Então, essas pessoas queriam apressar, digamos assim, a consolidação da arquivologia no Estado. Então, e a Fundap, que justamente pensando no aperfeiçoamento do funcionalismo do Estado e das instituições do governo estadual, estava empenhada também no progresso da arquivologia. Então, os primeiros cursos, assim, cursos de curta extensão, mas que apareceu muita gente interessada, eram promovidos pela Fundap e pelo Arquivo do Estado. Depois teve o núcleo da Associação de Arquivistas de São Paulo, que também promovia cursos. Mas quem davam esses cursos eram, em geral, as pessoas da área de história, que já trabalhavam em arquivo, e foram se aperfeiçoando em arquivologia para serem os professores. E os cursos universitários,
apareceram primeiro nas universidades federais, né? O primeiro curso... lá no Rio tinha um curso do Arquivo Nacional, né? Aquele curso de um ano, que era... Depois aquele curso passou para a Unirio. Então, a Unirio considera que o primeiro curso é o deles, mas não é. O primeiro curso é o de Santa Maria, que é de 74, 76, começa... e aí, rapidamente, é em Santa Maria, é da Unirio. Depois, então, esses cursos, e da UF, né, da Federal Fluminense, que ainda foi antes, depois a Unirio incorporou do Arquivo Nacional, se transformou em curso universitário. Então, logo na década de 70 aparecem logo 4 cursos, né, que são o de Santa Maria, 2 no Rio de Janeiro, depois aparece... Não, primeiro só esses 3. E depois ficamos 14 anos sem aparecer. Depois o próximo curso já foi na década de 90, e aí teve outra leva de cursos, e hoje em dia já são 16. Mas o movimento aqui em São Paulo, então, sai da Fundap, do Arquivo do Estado, primeiro pensando na formação das pessoas, né? Porque depois as pessoas, cada um ia para os arquivos das suas instituições. O primeiro passo não foi a gestão, o primeiro passo foi também um aperfeiçoamento das metodologias usadas para com os fundos fechados, com os fundos históricos do Arquivo do Estado, que naquele tempo era um departamento ligado à Secretaria da Cultura. Mas a Fundap, o interesse da Fundap era também a parte mais contemporânea da administração, né? Então, para a Fundap interessava também, depois também se incorporou a Assembleia Legislativa, mas interessava também essa parte da gestão, quer dizer, como organizar, classificar e tal os documentos correntes, para prepará-los depois para fazer todo esse, o que hoje se chama na teoria o contínuo dos documentos, desde a criação até a sua destinação ou a eliminação ao arquivo permanente. Então, ao mesmo tempo que se pensava no aperfeiçoamento do Arquivo do Estado, já se pensava em gestão. E é por isso que em 84 já aparecem aqueles esforços, e é quando se pensa naquela primeira fase do SAESP, né? Que a gente ainda nem se chamava SAESP, mas era um sistema estadual de arquivos, que o sistema abrangindo toda a documentação, necessariamente teria que começar pela documentação, até pela produção, né? Produção, a documentação corrente, e depois as outras fases dos documentos. Então, você falou sobre gestão, né? Então, realmente, né, foi na década de 80 que em São Paulo a gente pensa no sistema, pensando na gestão, e a questão do arquivo intermediário, que o arquivo intermediário, quando começaram a aparecer os grandes arquivos europeus e do século XIX, ainda não se pensava nos arquivos intermediários. A ideia aparece nos Estados Unidos depois da guerra, essa questão de racionalizar um pouco a documentação, porque o arquivo intermediário não é só a existência do arquivo intermediário, vem muito junto com a criação dos arquivos intermediários a ideia de que precisa eliminar documento para a gente obter, parece paradoxo que é preciso eliminar para a gente obter mais informação. Isto é, sem a eliminação é um caos, porque é impossível guardar tudo que é produzido, toda a documentação que é produzida. Então, a ideia do arquivo intermediário é a destruição com critério, né, com muito conhecimento de causa, né, e para chegar ao refinamento das fontes que realmente vão ser testemunho. E aí, isso mesmo, em muitos países, os arquivos intermediários surgem
tardiamente. Tô dizendo, né? Embora muitas administrações o Arquivo do Estado não tinha arquivo intermediário, mas a prefeitura tinha, chamado Arquivo Geral do município, sempre teve, e não era o histórico. Então, essa ideia de que as secretarias, documentação inativa, podia ir para um lugar chamado Arquivo Geral, ou um depósito, para depois ver se... Mas naquele tempo também não havia muito critério para destruição. Então, ia pouco, porque já era destruído na própria secretaria e etc. Mas, ao contrário do que a gente pensa, as coisas não são muito destruídas, ao contrário. Ela guardava demais, porque todo mundo tem medo de destruir documentação oficial. Então, o defeito não é a destruição, o defeito era o acúmulo sem sentido. Então, essa que é a origem das tabelas de temporalidade, para saber o que destruir, e quando a ideia de SAESP já imediatamente o primeiro passo do SAESP nas duas fases, identificar a documentação para construir tabela. Porque só a partir da existência da tabela é que se torna mais racional o trato documental, e aí sim se pode pensar realmente num sistema e tal, mas se não tem o instrumento da tabela temporalidade, o plano de classificação e a tabela de temporalidade, e também, diferentemente de outras administrações e de outros países e de outros estados, aqui em São Paulo, que foi a ideia que a gente teve primeiro no SAUSP, depois no SAESP, de que primeiro faz a tabela e depois o plano. Porque, em geral, as pessoas dizem, não, mas primeiro tem um plano, porque imediatamente depois que o documento é tramitado e todo, ele precisa de um plano. Mas, bem ou mal, porque como o plano se faz em pequeno, o plano é no órgão que está produzindo o documento. E as tabelas e a destinação para saber o que vai para o arquivo histórico é tudo muito mais geral, né? Então, acabava que todo mundo tinha sua classificação, bem ou mal. O que foi feito, quando foi feito o plano de classificação do Estado, foi quase que tomando essas pequenas classificações e homogeneizando, sistematizando, né? Porque ninguém conhece melhor a documentação do que aqueles próprios profissionais que estão ali na produção e na primeira guarda. A primeira guarda, alguma classificação sempre tem, mesmo que não muito cientificada, digamos assim. Mas depois a gente só oficializa, mas tanto o SAESP como o SAUSP, que é o sistema da USP, a nossa sistemática era conhecer as classificações que eles faziam, os que tinham algum plano de destruição, também a gente conhecer e eles justificar, e depois a comissão do sistema do SAESP sistematizou tudo isso. O nosso trabalho na comissão foi sistematizar e colocar algumas coisas teóricas que faltavam, mas nunca é tirado do nada, né? Porque bem ou mal as coisas já eram classificadas. Então aqui o início do SAESP foi muito bem aceito, esse lançamento, essa ideia, porque as secretarias sempre esperavam que algum dia viesse uma luz, e essa luz só podia vir do Arquivo do Estado. Então, esses decretos que instalam o sistema, tanto em 84 como em 99, essa preocupação de chamar a atenção das secretarias para eles olharem para o órgão coordenador, que era e que é, né, o Arquivo do Estado. Então, porque tudo que vai acontecer, quer dizer, foi sendo uma evolução, né? Como eu disse, partindo de 1971, mas em São Paulo é 77, é quando eu volto da Espanha, começo a dar essa aula na ECA, e a gente começa a fazer muitas reuniões aqui no arquivo para estudo mesmo. Então, em 80, então já aparece a primeira fase do SAESP, 90. Então, quando a gente chega no ano 2000, já então, depois de todo esse esforço da Fundap,
O primeiro governador que realmente se empenhou e que fundou o Conselho Estadual de Arquivo é o Franco Montoro. O Franco Montoro, eu sempre menciono isso, porque é extraordinário que um governador do estado de São Paulo... E quando eu menciono isso, por exemplo, em Portugal, na Espanha, onde eu dei aula de arquivo um tempo lá em Huelva, na Espanha, e só para alunos da América, né? Então, os países não estão acostumados que uma autoridade governamental se interesse por arquivo. Eles, às vezes, fazem mais por demagogia, e, tá bem, os arquivos, é a memória, só nesse sentido. E o Franco Montoro é o primeiro governador que realmente disse, mas isso é importante a informação, não é só a informação histórica, o acesso à informação, a organização, a gestão da documentação. Então, o Conselho Estadual de Arquivo que ele funda, ele vem assistir as reuniões do Conselho. Então, um governador de São Paulo tem mais o que fazer do que ficar assistindo a reunião de Conselho de Arquivo, pois ele se interessava, perguntava, e acompanhava muito, muito assim, as questões mais técnicas, mais teóricas de arquivo que a gente discutisse. E os governadores que se seguiram, né? Eu não estou fazendo propaganda política, mas o Mário Covas também, por causa dele que a gente chegou ao sistema, e o interesse direto desses dois governadores, e se empenharem também junto à FAPESP, os próprios governadores, por isso é que a gente conseguiu esse apoio. Desde que eu fiz aqueles os cursos de arquivo que eu fiz na Espanha, na França e nos Estados Unidos, eu estou dizendo isso porque eu digo que no exterior os professores sempre falam isso, que enquanto não tiver apoio das autoridades, os arquivos não vão para frente, porque o arquivo não tem um charme próprio dele, assim, se não, para a autoridade já pensar naquilo como alguma coisa que pode motivar votos. Arquivo não dá voto, né? Então, quando a gente consegue que a autoridade sinta a importância do arquivo e se empenhe nisso, é uma grande vitória para o profissional, porque isso não é normal, nem nos outros países é sempre difícil. É uma profissão fascinante, todo mundo que a gente vem de outras profissões entra e nunca mais quer voltar para a antiga profissão, porque é realmente fascinante esse mundo dos arquivos, primeiro porque eles abrangem tudo, né? Você tem o arquivo de empresa, arquivo da escola, arquivo da loja, arquivo do dentista, arquivo da universidade, arquivo do Estado, da Secretaria. Então, é onde estão as informações, né? E que nenhuma instituição pode funcionar sem um arquivo, porque os documentos que estão ali, eles existem para que as coisas funcionem, né? É o documento quando ele é feito antes do ato, e depois, o documento que é feito depois do ato, né? Para provar que aquilo foi cumprido. Então, tudo é arquivo, cartório é arquivo, né? Todo mundo tem um seu pequeno arquivo na sua casa, porque é testemunho de tudo o que aconteceu, né? Então, o maior retrato da sociedade, porque é o que fica, porque fica registrado. E não tem diferença entre o mundo digital de hoje e o mundo tradicional, digamos, do documento em papel, porque os registros se fazem da mesma forma, só que o suporte hoje é o suporte impalpável, digamos, que é o suporte digital, mas o documento eletrônico, ele funciona da mesma maneira. Se você tem um decreto manuscrito do século XVIII, depois você tem um decreto original, manuscrito original datilografado, e depois tem o original digital, mas não deixa de ser um decreto. Quer dizer, não deixa de ser um instrumento governamental e tal, um ato normativo. Então, essa coisa fascinante toda, a gente conseguiu que o próprio governo do Estado se interessasse e o projeto da FAPESP, então, possibilitou. Então, havia dinheiro, havia finanças, recurso financeiro para começar a estruturar em todos os órgãos estaduais. Então, até muitas autoridades estaduais nem sabiam direito a questão arquivística, por exemplo, que
documento estadual, que o Arquivo do Estado só lida com documento estadual, porque as pessoas pensam que Arquivo do Estado é para colecionar documento, pode ser municipal, pode ser federal. As pessoas têm uma ideia que o Arquivo do Estado é para pôr papel velho, pode ser federal, pode ser municipal. Então, mas muitas autoridades, muitos funcionários públicos de alto escalão, quando o SAESP começou a chegar a cada secretaria, nós que éramos da comissão, que fazíamos a consultoria, foi dividido, né, entre os membros as consultoras se dividiam. Por exemplo, a mim foi atribuída a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Então, a gente ia lá, conversava, desde geralmente o secretário não aparecia, mas o seu chefe de gabinete, até o funcionário daquele do protocolo, aquele mais humilde, que muitas vezes ninguém vai explicar para ele que ele trabalha com arquivo, né? Então, o entusiasmo dos próprios funcionários, porque eles vieram fazer o treinamento para poder responder às nossas demandas de informação, para poder fazer as tabelas, tanto o plano de classificação quanto a tabela de temporalidade. Então, os funcionários, nesses cursos, nessas instruções que a gente dava, eles falavam, mas agora que eu estou vendo que eu trabalho num setor importante, porque nunca a pessoa entra para trabalhar e ninguém diz o que ele vai fazer. Você senta aí, fica carimbando, não explica qual é o papel dele dentro da administração do Estado. Então, isso eu acho uma das coisas mais importantes que o SAESP fez, foi a valorização dos funcionários que trabalhavam com documento, desde o protocolo. A secretaria só tem um arquivo central, no máximo, né? Mas aqueles que eram encarregados... Por que se pode destruir uns e outros não? Por que alguns documentos vão para o arquivo intermediário? O que é o arquivo intermediário? O que é o arquivo estadual? Por que não é estadual, não é federal? Por que existe o arquivo municipal? Então, esses funcionários, nunca eles tinham tido esse tipo de conhecimento. Então, eu acho um dos frutos bem importantes do SAESP é essa conscientização do trabalho que essas pessoas faziam e fazem, né? E a importância que isso tem, né? Nenhum órgão público vai funcionar sem arquivo. Tanto que os países de arquivística avançada, a burocracia no bom sentido, quer dizer, as engrenagens administrativas são mais azeitadas, funcionam melhor, né? Então, por que a gente vai buscar esses modelos? Então, é no Canadá, nos Estados Unidos, é na Inglaterra, que funciona muito bem, os arquivos públicos funcionam muito bem e, consequentemente, a administração funciona melhor. Então, o SAESP, nessa fase que começa no ano 2000, então, de 99 a 2002 são todas essas reuniões, são as sugestões que a gente manda, que eles mandam, que a gente sistematiza, torna a mandar para cada... Porque foram formados... O sistema supõe aquelas comissões, né, em cada secretaria. Então, o nosso diálogo era da comissão, era com as secretarias, e até que foram, então, se instalando as tabelas de temporalidade, foram funcionando, todos esses trabalhos que a IEDA tem apresentado, inclusive em congresso para os outros profissionais. Então, aí vem a parte da repercussão. Então, sempre a gente estimula muito que as pessoas apresentem seus trabalhos nos congressos. E isso aqui o Arquivo do Estado sempre fez. A IEDA sempre foi apresentar, tanto nos congressos nossos como nos congressos do Mercosul, e aí que começa a repercussão de outros estados e outros países quererem como modelo ou como exemplo para tentar começar a fazer coisas do mesmo tipo. Então, o SAESP tem inspirado. Hoje a gente vê a maioria dos estados está fazendo sistema, né? Em alguns deles são, inclusive, nossos ex-alunos aqui do curso de especialização em arquivo da USP, têm sido responsáveis pelos sistemas em outros estados.
e mesmo em Portugal, porque como eu fiquei, por causa do projeto Resgate, muitos anos trabalhando 4 meses por ano em Portugal, muitas vezes eles me chamavam para conversar, sim, informalmente sobre o SAESP e o SAUSP, e mesmo eu fiz conferências sobre isso. E eu soube lá em Portugal que uma reunião, que eu não estava, uma reunião no arquivo da Torre do Tombo, que é o arquivo histórico do país, eu tinha entregue esse volume para uma professora lá do curso de arquivo da universidade, e estavam discutindo lá como pensar em sistematizar, porque lá os ministérios todos são muito independentes, muito conscientes, todos têm seu arquivo histórico, não querem passar os documentos para o arquivo final, que seria o arquivo da Torre do Tombo. Então, esse episódio eu conto muito porque é engraçado, porque ela pegou isso aqui na reunião, jogou em cima da mesa e falou assim, primeiro vocês vão aprender aqui a fazer um sistema de arquivo, depois vem conversar comigo, e saiu. E largou lá o plano do SAESP, a tabela de temporalidade. Eu acho que eles estavam discutindo a tabela. E ela falou, isso é que é modelo, né? Mas ela falou assim, ela falou de um jeito assim, quase que desprezando eles e mostrando assim, primeiro vocês vão dar ler, porque senão não dá nem para a gente conversar. Então a gente tem muitas pessoas que vinham, né, mesmo quando estava sendo implantado, para ver qual era a sistemática. Porque agora que o sistema funciona, fica às vezes mais difícil, né, de ver, das pessoas entenderem como é que começou. Então, aqueles que conseguiram ver desde o começo, parece que apreenderam. Só que, como muita coisa aqui no Brasil, por causa de não ter apoio das autoridades, muitos começaram e estão parados. Tem na lei, né? Quando mesmo o SAESP foi o primeiro assim a se concretizar, mas alguns já tinham. O mais famoso, todo mundo falava, não, o Rio Grande do Norte tem sistema de arquivo. Todo mundo achava estranho, porque um estado assim, relativamente pequeno. Bom, existia uma lei desde os anos 50, sei lá, mas só que nunca foi para frente. As secretarias continuavam a destruir, a guardar, ou de vez em quando enchia um caminhão e mandava para o arquivo público, né, que é o arquivo final. Então mandava o que eles bem achavam que deviam mandar, o resto destruía. Tanto que uma preocupação daqui era primeiro a tabela, né? Porque primeiro parar disso de destruir, né? E organizar os arquivos correntes e uniformizar de uma maneira tal que quando chega no arquivo intermediário e depois no histórico, eles já estão bem identificados e fica fica muito mais, não é nem fácil, fica muito mais lógico depois se juntar aos outros fundos que já estão no arquivo histórico. Então, o papel desse período, né, o papel que as pessoas que trabalharam nesse período da implantação foi muito importante, porque cada um também que trabalhou, dos consultores, foi levando esse exemplo e espalhando para outros estados e outras instituições. Então, a gente pode dizer que a repercussão foi muito importante e o interesse dos países, alguns alunos nossos da Argentina, por exemplo, que levaram o modelo e foram instalando principalmente nos municípios. Nos municípios. E lá em Uelva também eu tinha muito aluno de arquivo municipal e, bom, eu dava introdução, mas eles... e hoje em dia com a internet as pessoas ficam sabendo. Então, muita gente já tinha acessado e tomado diretriz, assim. Claro, cada administração tem suas características, é preciso adaptar. Aqui no Federal, o CONAR, que é o Conselho Nacional de Arquivos, tem um modelo de tabela de temporalidade, plano de classificação federal.
Só que muita gente federal também vem, olha no SAESP, porque a estrutura é diferente, né? E o que eu disse aquela vez, que eu disse um pouquinho antes, que a gente se especializou assim numa secretaria, e também na hora da consolidação, então cada uma tinha mais ou menos uma tarefa mais específica, né? E a minha era justamente, porque você vê que o plano, que as tabelas e o plano é baseado, como deve ser mesmo o arquivo, baseado nas funções, nas subfunções e nas atividades, né? E depois nas operações, quer dizer, nas várias formas da mesma atividade. Então, como dentro a área teórica que eu trabalho é diplomática, isso de dizer qual é a função do documento, o nome que ele tem, né, e o que cabe a cada documento, é a área da diplomática. Então, coube a mim depois estudar. Então, quando a gente estava rascunhando, então ver se realmente uma função era uma função. Então, nós também conversamos muito com as pessoas da área de administração e da área de direito. Aí eu aproveito para falar aqui aquele meu recado de sempre, que arquivologia tem muito menos a ver com ciência da informação e muito mais a ver com administração e com direito. E por isso que curso de arquivologia não é para ser junto de curso de biblioteconomia, é para ser nas faculdades de administração, que foi, voltando ao professor Vitor, que em 83 ele me pediu para fazer uma estrutura de um curso universitário para ser apresentado à USP, e eu fiz, levei um tempão, construí muito bem com todas as disciplinas, muito bem, não é que estava bem bom, é que eu estava muito baseada um pouco no currículo oficial que tinha, porque agora esse currículo mínimo nem precisa se obedecer, mas tinha um currículo mínimo naquele tempo de arquivologia, e aquilo tudo expandido, e o professor Vitor, eu falei, Vitor, mas é uma coisa, tem que apresentar a faculdade de administração. E ele apresentou a FEA. Agora, infelizmente, a congregação da FEA não entendeu o seguinte, na USP ou qualquer universidade, quando você vai propor um curso novo, você põe o número da disciplina que ela tenha na USP, se ela já existir. Se ela não existir, ela a ser criada fica em branco. Então, em todos os semestres, de 8 semestres, eu colocava as disciplinas que existiam nas outras, porque aí ou os alunos de arquivo iam lá, ou o professor de lá vinha cá, isso ia ser resolvido depois. Então, tinha, só para dar um exemplo, se tivesse 30 disciplinas, tinha 8 que eram da ECA, porque era de coisa de informação, de comunicação, então tinha umas 8 da ECA, tinha umas 4 da história, tinha 3 da história, que era a história administrativa, tinha umas 5 de direito, e tinha 25 novas, porque o curso é novo, entendeu? 25 eu estou exagerando. Tinha 10 novas. Então, porque em geral tem uns 30 disciplinas, né? Um curso todo de 4 anos. Então, a congregação, em vez de olhar para os brancos, que era o que eles tinham que criar, olharam, a ECA tem 8, ou tem 6, direito tem 5, história tem 4. Isso aqui não é curso para nós, não, isso é curso para mandar para a ECA. Então, a congregação da fé manda para a ECA, dizendo, isso é um curso próprio para criar lá. Isto é, você vê a falta de conhecimento dos próprios professores da Faculdade de Administração, de que o arquivo é básico para administrador. Tanto que a primeira universidade que ia fazer isso era Maceió, a Federal de Maceió, que eu ia para lá. E eu falei, eu vou dar aula de arquivo, mas só se for na Faculdade de Administração. E então eu ia dar uma disciplina na administração, e a partir disso a gente ia tentar a graduação lá. Mas eu acabei não indo, por razões de saúde, não fui para Maceió, isto é, continua. E aí o que fizeram? Como os cursos de história, como a área de arquivo hoje, os cursos se voltam muito para arquivo corrente, para administração e para tecnologia da informação, a área de arquivo, tem muita disciplina dessas áreas, né? Então, a conclusão que os cursos de arquivologia agora tem que ficar junto com a ciência da informação, isto é, junto dos cursos de biblioteconomia. Porque diz, não, arquivo não é arquivo histórico só, então não vai para o curso de história, mas tu não te esquece que não é para ir nem para história, nem para biblioteconomia, é para ir para administração, e com muitas disciplinas de direito, né? Então, esse curso do professor Vitor não pôde
acontecer foi para a ECA. A ECA disse, porque a USP é muito difícil uma graduação se não tem alguém de lá de dentro batendo. Eu tinha já dado aula na ECA, mas há muitos anos, agora só estava na história e no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros. Aí a ECA falou, graduação nós não fazemos, mas uma especialização, tudo bem. Aí, aí foi o primeiro ano que teve, 86, mas aí veio muita gente, veio de outros estados, veio os 20 anos de curso de especialização em organização de arquivo da USP, nós tivemos alunos do Peru, da Argentina, da Angola, de Moçambique, de El Salvador veio um, e da Colômbia. E muitos brasileiros de todos os estados, porque as pessoas já eram formadas em História, Biblioteconomia, e não queriam ficar 4 anos e fazer uma graduação de Arquivologia. Então, vieram fazer o curso. Mas aí foi na ECA o primeiro ano, e depois, a partir daí, era a ECA junto com o Instituto de Estudos Brasileiros. Mas foi esse esforço, porque se o professor Vitor não tivesse tentado entrar, mesmo que tivesse ido pela administração, talvez nem existisse o curso de especialização, né? E aí, como eu tinha chegado do meu curso lá na Espanha, eu fiz pelo modelo deles, lá do curso que eu tinha feito em 77, e em 86 começa a funcionar. Então, isso foi paralelo, o curso da USP foi paralelo à primeira fase do SAESP, mas era todo um movimento concatenado da arquivologia aqui em São Paulo, que é uma questão ligada à chamada transparência governamental, transparência administrativa, e que isso vem do Watergate, vem do governo Nixon. Nos Estados Unidos, os prazos de entrega nos arquivos históricos depois dessa questão de Watergate mudou. Esses prazos de acesso era muito ligado à passagem dos documentos para o arquivo histórico. Então, na maioria dos países era 50 anos, como é na França, 40, aqui no Brasil sempre foi 30, para passar para o arquivo histórico. Então, era muito ligado assim, não, a informação se pode ser acessada quando estiver no arquivo histórico. Isso nos Estados Unidos passou imediatamente para 15 anos, então é 15 anos para poder entrar no arquivo histórico. O documento não tem que ficar esperando tanto tempo no arquivo intermediário. E o acesso ser praticamente quase instantâneo, a não ser aquelas exceções que são admitidas no mundo inteiro do documento sigiloso como fase. Não existe documento sigiloso para sempre. Não pode existir, porque senão a gente vai saber, mesmo quando são questões. Por exemplo, a construção da bomba atômica, se ele for sigiloso desde que o homem inventou, nunca tem bomba atômica, porque alguém vai ter que fazer a bomba. Então, tem aquelas fases, que primeira fase é sigilosa, depois ele é reservado, né, até que o documento pode ser ostensivo. Então, a tendência política e ideológica no mundo inteiro, hoje em dia, é um acesso quase que instantâneo à informação governamental, desde que já tenha a deliberação, desde que esteja diplomaticamente válido e assinado pela autoridade, as pessoas podem ter acesso. E isso no Brasil cresceu muito nos últimos anos, a importância disso, como cresceu no mundo. E o SAESP, ao contrário de outros arquivos estaduais que ainda estão pensando no caso, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, os arquivos públicos logo trataram de se incorporar, mesmo porque agora é obrigatório, mas mesmo que não fosse obrigatório, o SAESP já sempre pensou nisso, de um acesso cada vez mais rápido à informação. Agora, se isso pode dar acesso à informação, a informação é documento organizado, porque o documento que ninguém sabe o que é, nem sabe o que quer dizer, nem sabe de quem é, como é que vai dar acesso? Então, é muito ligado, por isso que o acesso à informação é muito ligado à questão arquivística, de uma boa organização arquivística. Então, a importância da gestão. E aí, claro, para dar acesso à informação, tem que estar organizado. Organizado é gestão documental. Quer dizer, o documento, desde a produção, já sai como se deve e depois já é classificado, de modo que ele possa ser facilmente acessado.
Então, a importância do SAESP hoje em dia mais ainda politicamente no caminho certo, né? Porque está servindo a essa causa da gestão e a causa do acesso à informação, portanto, de uma maior usufruto da democracia. E então, o que para o futuro, para os próximos, a gente vê um aperfeiçoamento do SAESP, né? Porque a coordenação, quer dizer, o arquivo do Estado, porque o SAESP não é uma coisa que se instalou e instalou, está instalado, até logo. Não é uma instalação elétrica que você põe e vai embora, o técnico vai embora. Ele está sempre se aperfeiçoando, sempre cobrando, né? E sempre procurando chegar às secretarias, fazer com que realmente funcione. Então, a importância que eu vejo para o futuro é cada vez mais o SAESP operando nisso que antigamente a gente chamava de 3 idades, e agora os australianos querem que chame de continuum, porque eles pensam que estão inventando a roda, quando a única coisa é porque nesses países não existia uma conexão. É porque é o raio das duas profissões que tem nos Estados Unidos, a profissão do archivist, que trabalha com arquivo histórico, e a profissão do record manager, que trabalha com arquivo corrente. E você pega os livros que saem agora nos Estados Unidos, no Canadá, e fala assim, precisamos mudar isso? O profissional pode ser um só. Falei, faça o meu favor. Aqui no Brasil sempre foi um profissional só. Então, eles falam, esse negócio de 3 idades, cada profissional cuida de uma idade. Então, eles querem acabar com a teoria das 3 idades, por causa desse profissional. Quando aqui... quando o Luiz Carlos Lopes chegou no Brasil, falou assim, tem uma novidade, agora existe a integração arquivística integrada. Eu falei assim, ô Luiz Carlos, que arquivística integrada? Ele trouxe do Canadá. Que arquivística integrada nos anos 90, né? Nos anos 90, o Canadá inventou a arquivística integrada. O menino Esposel me convidou em 83 para dar um curso lá. O Esposel fez uma especialização lá na UF, justamente para essas pessoas que não eram formadas arquivistas, já trabalhavam em arquivo. Então, ele implantou essa especialização e falou assim, Heloísa, vem dar uma matéria chamada Integração Arquivística. Eu falei assim, ô Luiz Carlos, já dei aula de integração arquivística há muito tempo, porque aqui no Brasil é o mesmo profissional. E aqui é para fluir, porque o curso que eu dei de integração arquivística era isso, como é que você flui, né? Do arquivo corrente, para o intermediário e histórico, essas 3. Mas agora ficou moda, então, o mundo inteiro a chamar o continuum, e ainda falar em latim, o continuum dos arquivos, que, na verdade, são as 3 idades. Então, eu acho que o SAESP atuando assim no continuum, né? Que é como os teóricos atuais querem que a gente fale. Então, o SAESP é uma prova de que existe esse contínuo, né? E que as 3 idades não são compartimentadas. E como é que ele funciona perfeitamente, tanto que agora até protocolo, tudo sendo sistematizado pela cabeça, pela ponta final, né? Então, é realmente um contínuo, e desde a produção. Então, hoje em dia, também os burocratas, quer dizer, o funcionário público que vai trabalhar na produção do documento, não na produção, ele tirar da cabeça a ideia, mas ele vai construir o documento, seja de forma digital ou de forma tradicional, ele tem que estar ali, porque aquela autoridade que tem que fazer uma portaria, ele não sabe como é que se faz portaria, nem quanto tempo dura a portaria ali no local ou depois para frente. Então, o SAESP vai estar sempre trazendo as fórmulas, trazendo as normas e trazendo a orientação para que esse contínuo aconteça da forma melhor possível. Melhor, isto é, melhor para a administração, melhor para o cidadão que vem no acesso à informação, porque essa informação interna das próprias autoridades sempre foi mais fácil. O que não tinha era o acesso do cidadão ao que está se passando no governo do Estado, né?
Então, quanto mais o SAESP é aperfeiçoado nesse ciclo todo, né, então todo mundo vai sair ganhando. Quer dizer, a autoridade que produz o documento, o cidadão que frui da informação logo que ela é produzida e vai para ver seus direitos e também para seus deveres, até o historiador. Então, eu vejo para frente uma luz, assim, que o SAESP pode produzir tanto para a administração, como para o cidadão, como para o historiador. As minhas considerações finais estão em torno disso, né? Que o SAESP cada vez mais sirva de modelo, né, para outras estruturas, porque até para uma estrutura interna institucional, né, a maneira de funcionar o SAESP, ele pode servir de modelo, até para um arquivo institucional privado. E que a questão do treinamento, isso também o SAESP tem que estar muito atento, né? A um tratamento assim, ao tratamento documental, por exemplo, os funcionários novos sempre têm que receber uma orientação, né? Eles têm que receber um treinamento para que o sistema não tenha defeitos, não emperre. E então, na verdade, é um esforço contínuo. Quer dizer, nunca a gente vai dizer assim, o certo está estabelecido, acabou, podemos lavar as mãos e ir embora. Ele está sempre ele vai ter que ter sempre alimentado e agora e também recebendo o apoio do Estado, das instituições, como foi o caso da FAPESP. Mas para acontecer isso também ele tem que estar funcionando, ele mostrando frutos, né? Então, para o seu próprio aprimoramento, ele precisa estar sempre mostrando seus frutos e eu acho que isso, evidentemente, se for por esse caminho, vai continuar.